E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Zagreb, na Croácia. Eu coloquei essa câmera aqui a 60 quadros por segundo, né? Parece que a estabilização não funciona tão bem quando eu faço isso. Então, vocês podem me dar um feedback aí nos comentários. Vou tentar melhorar um pouco aí a produção dos vídeos aí para os dois canais. Mas então, eu achei que seria interessante falar sobre algo positivo aí do Brasil que eu sinto falta, principalmente agora viajando aqui pela Europa, especificamente por essa região da Europa. E o que é isso, né, que no Brasil é melhor? Se eu falar agora, muitas pessoas vão pensar, pronto, já entregou o ouro, não precisam mais ficar no vídeo. Só que tem algumas experiências que eu quero compartilhar aqui, sem fazer muito suspense, tá? Quando você viaja por terra, viagem de ônibus, viagens longas, né? Os ônibus no Brasil, os interestaduais, são muito confortáveis, há diferentes classes, há muitas opções. Em muitos casos os preços também não são ruins, tá? Enquanto que, ultimamente aqui eu vou falar um pouco sobre a Austrália, sobre essa região aqui dos Balcãs, nesse quesito, né, de ônibus, sobre Portugal também e sobre o Brasil, né? Vocês vão ver algumas comparações, experiências, e no meio de tudo isso não tem só elogio não, tá? O Brasil é muito bom nesse aspecto, mas há uma coisinha aí que podia ser melhorada. E ao invés de mostrar minha cara feia, mostrar mais uma vez aqui essa paisagem bonita. Eu estava aqui ontem, né? E agora há pouco a gente passou por um túnel, né, que foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. É um lugar meio amedrontador, mas interessante. Bem, nesse quesito, né, o Brasil é muito bom, né, os ônibus são confortáveis, e eu me refiro a ônibus de viagem, não estou falando do transporte público, que infelizmente aí é o contrário, né, não é muito bom, só que isso também é devido ao triste fato do Brasil não ter ferrovias, né. Infelizmente, né, o Brasil resolveu cometer esse péssimo erro histórico, em grande parte aí graças ao corporativismo, às oligarquias, né, protegidas pelo Estado, né, isso é muito bom para eles, né, para os políticos e seus amigos, e muito ruim para o brasileiro, né, que sofre aí de diferentes formas aí devido a isso. Só que isso é a parte ruim. Em resposta a isso, pelo menos, né, para compensar essa questão do Brasil não ter trem, pelo menos o transporte, né, rodoviário é muito bom, né? Eu posso citar, por exemplo, linhas como Florianópolis, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, São Paulo, Curitiba, onde você tem várias opções, né? Se você está sem grana, quer economizar um dinheiro, tem lá a classe econômica, né, que seria o convencional, depois tem executivo, tem semileito, leito, cama, entende? Tem até ônibus noturno, né? Eu já fiz isso, eu já até preferi muitas vezes fazer isso ao invés de pegar um avião, e eu já vou explicar por quê. Parece contraintuitivo, né? Até parece que se você vai de Curitiba para São Paulo é muito melhor pegar um voo. Ou vou citar o caso do Porto para Lisboa também. Seria muito melhor pegar um voo de 45 minutos ao invés de ficar 4 horas na estrada, ou 6 horas no caso de São Paulo e Curitiba. Só que não é bem assim. Eu às vezes prefiro, dependendo do período, né, da duração da viagem, eu prefiro o ônibus, né? Eu já vou explicar por quê. Pegar um voo, né, de Curitiba para São Paulo é o quê? 45 minutos, 1 hora de voo, se eu não me engano. Mas isso é quando o avião levanta voo até a hora que ele pousa, né? Mas tem, claro, o antes e o depois. Você tem que chegar no aeroporto 2 horas antes, às vezes há imprevistos, e você tem que ficar ali atento sempre na correria, em fila, depois ficar ali num banquinho desconfortável, pequeno. O Uber até o aeroporto pode ser mais caro também. Normalmente o aeroporto, no meu caso, aí sempre foi mais longe do que a rodoviária. Claro, isso pode mudar de caso para caso, não só na rodoviária ou aeroporto de onde você parte, mas também onde você chega, né? Então tem todo esse antes e depois, né? Além desses 45 minutos a 1 hora de voo. Então, na verdade, você está falando de uma jornada de 4 horas, 4 horas e meia, talvez até 5 horas, né? E não apenas de um voo de 1 hora. Enquanto que o ônibus, claro, 5 minutos até, não, 15 minutos, 20 minutos até a rodoviária, e aí depois, né, quando você chega na outra rodoviária, mais 15, 20 minutos, Uber
mais rápido, mais barato e pronto. E nesse meio termo você tá ali sossegado, assiste alguns episódios na Netflix, num ônibus com uma poltrona bem confortável, um ônibus leito ou cama. E tem até a opção também de um ônibus noturno, né? Quando eu fui de Florianópolis para São Paulo, eu até escolhi, né, pegar um ônibus noturno. Você dorme em Florianópolis e acorda em São Paulo. Né, eu preferi fazer isso do que acordar bem cedo no dia seguinte para ir até o aeroporto, fazer toda aquela correria e pegar um voo, né? Eu preferi já sair um pouco antes, né, dormir em Florianópolis ali no ônibus cama, né, da aviação catarinense, e pronto, se acorda lá em São Paulo. Mas tem tem um porém nessa história, né? Eu já vou chegar nisso. Mas antes eu quero compartilhar aqui como que foi viajar de ônibus aqui nos Balkans, em Portugal e na Austrália. Bem, eu coloquei a câmera a 30 quadros por segundo aí mais uma vez. Tentei reparar se a imagem tá pior ou tá melhor do que tava lá no começo do vídeo. Mas então, na Austrália, esse que é o problema. Faz já um tempo que eu saí de lá, mas a Austrália tem trem, né? É um país do tamanho do Brasil e tem opção de trem, e um trem bom. Então quando eu fui de Adelaide, né, pra Melbourne, cara, fui de trem. Tinha muita muamba para levar, então super confortável, fiz amigos no trem. Viagem longa, você consegue ver a paisagem, pode tomar um cafezinho no trem, então maravilha. Agora, quando não tem essa opção, ou tá muito caro, ou não tem o horário que você quer, eu já cometi o erro de pegar um ônibus para uma viagem longa, né, de Sydney para Brisbane. Porque na época eu não tinha muita grana e eu tinha muita muamba para carregar, não era minimalista, né, então ia ter que pagar muito se eu quisesse pegar um voo, né, que seria mais ou menos aí 1 hora de voo. Então fui de ônibus, grande erro. O ônibus não tem muitas classes para você escolher, o ônibus convencional, você vai lá apertadinho no ônibus. E a Austrália é um país com muitas regras, até parece a Alemanha. Enquanto que no Canadá, onde eu morava antes, né, o canadense já tem essa cultura mais de farofeiro. Qualquer lugar é lugar para comer. Na sala de aula, quando eu estudava, no trabalho, pessoas de terno e gravata na rua, tomando café, comendo cachorro quente. O canadense é assim. Agora o australiano, em certos lugares, não pode comida, não pode bebida, não pode tomar água, não pode respirar. E se fazer isso leva multa, né? A gente viu bem isso aí nos últimos 2 anos, né? E tinha isso no ônibus na Austrália, né? Você não pode comer. Pode comer um chocolate, pode comer alguma coisa que não solte muito cheiro, mas se você pegar um sanduíche na estrada, alguma coisa, não pode. Proibido. Pô, viagem longa pra caramba, né? Enfim, essa foi a experiência aí na Austrália, mas como eu disse, né? Muita coisa mudou pra pior nos últimos 2 anos, né? Agora, como que foi aqui nos Balkans, nessa região da Europa? É complicado aqui, eu nunca senti tanta falta de ter um carro. Aqui é um lugar, assim, viajando, partindo da Albânia, depois Macedônia do Norte, Montenegro, Croácia, Bósnia, a gente até alugou um carro 2 vezes. E nossa, que diferença, cara, quando você aluga um carro, você é um rei. Sem um carro aqui, você é um mendigo. É um lugar que é muito complicado. Há muitos lugares da Europa que tá tudo muito interconectado. Tem trem, tem ônibus, tem voo, tem BlaBlaCar, tem tudo. Aqui nos Balkans é um pouco mais complicado. E o ônibus que nós pegamos aí em Montenegro, meu, que porcaria de ônibus. Caro pra caramba. E uma porcaria do ônibus. É frio lá fora, só que dentro do ônibus eles querem ligar aquela sauna no máximo, aí fica uma sauna seca e ainda te cobram pela bagagem. Mas isso aqui nos Balkans, está muito complicado viajar por aqui, a logística aqui não é nada fácil. Então, recomendo alugar carro ou vir com seu carro. Aqui é um lugar onde eu nunca senti tanta falta de não ter o meu próprio carro. Agora, outros lugares da Europa, como República Tcheca, Alemanha e Polônia, aí foi mais de boa, né? Aí, maravilha, né? Ônibus barato, ali por 7,50 €, a gente foi de Praga para Dresden. No ônibus tinha até uma comissária de bordo ali e tudo mais, então maravilha. Em alguns lugares você tem essa opção, tem trem, tem ônibus bom. Na Polônia, ônibus muito barato, muito bom também. Recentemente para vir aqui para Zagreb, nós pegamos um ônibus partindo de Split na Croácia e foi um terror. Né? Ok, a princípio tinha um ônibus com 2 andares, né, da Flixbus, tinha uma mesa, tinha a opção de pagar um pouco mais, 3 € a mais por pessoa e ter ali uma mesa
né, 2 cadeiras de frente para outras 2 cadeiras e uma mesa no meio, que para o nômade digital que quer trabalhar e viajar ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Só que o pneu furou, até aí tudo bem, acidentes acontecem, mas a gente viu que essa grande empresa de ônibus na Europa não tinha assistência para isso. Eles parecem que viajam pensando que tudo vai dar certo e se alguma coisa dá errado eles estão totalmente despreparados, né? Então o motorista não tinha as ferramentas para arrumar o ônibus, não tinha ali assistência de estrada, não tinha um seguro para isso nem nada, ou seja, a gente chegou aqui em Zagreb 5 horas e meia depois do previsto. Ainda fui conversar com eles, nem querem devolver o dinheiro. Quer dizer, devolver o dinheiro nem é o suficiente, né? Tanta inconveniência, tinha até uma menina chorando ali, provavelmente porque perdeu a conexão, ia pegar um voo e perdeu. Então a inconveniência é muito complicada. Mas enfim, né, essa experiência aqui. Agora, em Portugal, como que tem sido, né? Deixa eu parar de mostrar minha cara um pouco e mostrar a paisagem aqui para vocês. Bem, Portugal, se você puder, pegue o trem, né, o comboio Alfa Pendular, que é a melhor opção para você ir de um lugar para outro. A gente já foi de trem do Porto para o Algarve, Porto para Lisboa e vice-versa, e é a melhor opção. O Alfa Pendular é o mais rápido, ele chega em algumas partes da jornada, ele viaja a uma velocidade superior a 200 km por hora. É maravilhoso. Tem café lá dentro, é confortável, tem mesa, as cadeiras são boas. Essa é a opção, certo? Se não, tem voo também, se você vai do Porto para Faro, tem voo, é melhor. Do Porto para Lisboa nem sempre é melhor ir de avião. Nós já fomos, só que cai naquele mesmo problema que eu citei, né? Viajando de Curitiba para São Paulo. Tem todo aquele antes e depois. O voo, eu acho que é 1 hora de voo, 45 minutos. É pouquinho tempo. Só que todo esse antes e depois, e muitas vezes, né, no nosso caso, né, a gente morava longe do aeroporto de Lisboa, e o lugar onde nós íamos nos hospedar no Porto também era longe do aeroporto, então todo esse antes e depois adiciona mais tempo e mais dinheiro também à jornada, né? Então aquele voo de 10 euros de 45 minutos, na verdade, virou um voo de 30 ou 40 euros, né, no total, que ainda é pouco, né? Só que não era 45 minutos, né? Na verdade, todo esse antes e depois acaba adicionando aí umas 3 horas de viagem, né? Que você tem que estar ali, né, passando pela segurança no aeroporto, ficar atento, desconfortável. Enquanto que no caso do Alfa Pendular, você pega ele 2 horas e meia, você sai do Porto e está em Lisboa e vice-versa, e você fica sossegado, ali assistindo a sua Netflix, conversando, não tem que se preocupar com nada. O autocarro, né, que é o ônibus em Portugal, como eu posso dizer, eu não quero usar palavras fortes aqui, mas digamos que não é a melhor opção, é muito desconfortável, não tem banheiro, quer dizer, na verdade tem um banheiro ali no ônibus, só que por um motivo inconcebível eles resolvem trancar o banheiro, nunca vi isso em nenhum lugar do mundo, e você tem que pedir a chave para o motorista se você quiser ir ao banheiro nessa jornada de 3 horas e meia. Eu já vi ali mulheres grávidas querendo ir ao banheiro e não podiam, idosos também, e você simplesmente não pode, né? O que é meio ridículo e desnecessário. E o motorista só te dá a chave se o ônibus está numa autoestrada. Se ele está ainda passando por uma cidade, fazendo curvas, eles não te dão a chave para acessar o banheiro. É bizarro isso. E eu reparei também que quando, nesse percurso, né, Porto-Lisboa, ou vice-versa, quando ele para em Fátima, há muitos motoristas que simplesmente não querem saber se o passageiro voltou pro ônibus após ir ao banheiro. Não querem nem saber. Se você não está no ônibus, problema seu, eles vão embora. Eu até coloquei um aviso, né, ali nos reviews do Google, né, da rodoviária de Fátima, para avisar, né, turistas desavisados que ali o motorista não está nem aí com você não, né? Se você não está no ônibus, ele te larga lá e vai embora. Problema seu. Os ônibus de viagem no Brasil são melhores, né? Mas agora, o transporte urbano, aí não, né? Infelizmente o Brasil está muito atrasado, né, nos ônibus, né, do transporte urbano. Até mesmo países que têm um poder de compra menor que o Brasil estão na frente. Eu já citei, né, Geórgia, que está passando o Brasil esse ano. A Albânia, por onde a gente passou, tem um poder de compra menor que o Brasil. E ainda assim os ônibus são assim, né? Então o transporte público, né, de um bairro para outro, né, do bairro para o centro,
é bem melhor. Eu também teria que fazer um vídeo explicando por que o transporte público no Brasil é tão precário. E que eu falo, né, que é complicado falar só bem ou só falar mal do Brasil, né, porque são muitas coisas boas e ruins misturadas, né. E eu falei bem do transporte interurbano, né, interestadual, maravilhoso. Brasil e Argentina dão de 10 na Austrália e na Europa nesse quesito. Acho que o Brasil principalmente, né, não sei como está a Argentina agora. Só que tem uma coisa ruim nesse meio aí, né. É muito confortável estar no ônibus, né? No ônibus noturno, ônibus cama, aquele ônibus de 2 andares, super confortável, é maravilhoso. Agora, quando você chega na rodoviária do Tietê em São Paulo, cara, que lugar desnecessariamente decadente, né? E mais uma vez, eu não quero aqui ficar usando palavras fortes, negativas, mas, pô, é complicado ser politicamente correto, né? Como eu posso dizer, o lugar tá tá precário. Desnecessariamente precário, entende? Eu não sei por que tem que ser assim. Eu já elogiei o aeroporto de Florianópolis, né? Que é um negócio assim padrão Suíça, Noruega, aquilo ali. Por que as rodoviárias não podem ser quase assim? Se fosse 50% assim já seria maravilhoso. Agora, a rodoviária de São Paulo e do Rio é de dar medo. E normalmente é isso que você vê nas rodoviárias no Brasil, né? O transporte terrestre é muito bom, mas quando você chega na rodoviária é um terror. Em São Paulo não só isso, né? É um lugar muito precário, decadente, feio também, uma arquitetura, sabe, naquela época que no Brasil as pessoas construíam assim, tipo qualquer porcaria com concreto, as estações de metrô de São Paulo, mete tudo em concreto aí, tudo quadrado, estilo União Soviética e que se dane, né? E assim, não tem preocupação nenhuma com a estética nem nada. E é uma pena, né? E um lugar totalmente mal aproveitado, né? Podia ser muito melhor ali, ter mais lojas, mais competição entre as lojas, né? Para não ficar algo tão ruim e tão caro ao mesmo tempo, né? Tomar um cafezinho ali é um terror de caro. Mais caro que Europa. Mas é um lugar assim, pô, é absurdo, absurdamente decadente. Sem contar a segurança também, né? Na rodoviária lá em São Paulo. Eu sempre brinco e falo que em São Paulo não basta ter uma Cracolândia, né? A central da Cracolândia ali perto da Estação da Luz. Agora também estão espalhando as filiais da Cracolândia pela cidade. E a estação rodoviária do Tietê tem lá agora uma filial da Cracolândia. Então é perigoso até, né? Você chega ali, um moleque de bicicleta que rouba celular. Tem qual que é o termo politicamente correto para isso? Há algumas pessoas com atitudes suspeitas, digamos, né? Usem a imaginação, eu não quero usar palavras muito ruins aqui, mas vocês me entenderam, né? E é complicado, né? E é desnecessário isso, né? Podia ser melhor, né? Então, mais uma vez, você vê o retrato do Brasil, né? Uma coisa muito boa misturado com uma coisa muito ruim. E é uma pena, né? Porque isso aí sim podia ser melhor, né? Eu não sei qual que é o problema. E alguém pode me explicar qual o problema da rodoviária do Tietê em São Paulo, né? Eu cito essa, né, a maior rodoviária da América Latina, mas você vê isso no Rio também, você vê isso em outras cidades. A menos pior que eu vi foi a de Maringá, mas também não sei como são as rodoviárias no Centro-Oeste, no Nordeste. Então é complicado. Por que é assim, né, pessoal? Me expliquem aí nos comentários, talvez isso daria assunto aí para outro vídeo. E falando em outro vídeo, acho que por enquanto é isso, pessoal, né? Vou deixar aqui um vídeo relacionado que eu fiz recentemente aqui em Zagreb, na Croácia. E tem esse outro vídeo aqui também que o YouTube vai sugerir para você. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.